Olá, 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 eu sou o professor Marcos Leandro, professor de Sociologia, e a gente vai agora dar continuidade com as turmas de segundo ano a essas aulas que a gente está fazendo de Sociologia, essas aulas com distanciamento, mas sem perder o nosso foco, sem perder a nossa produtividade. Veja, na aula passada a gente tentou fazer um resumo, uma revisão dos 4 primeiros capítulos do seu material, do seu material didático, e nesses 4 primeiros capítulos, se você teve a devida atenção, você repara que a gente fundamentou a metodologia de cada autor clássico, sobretudo Comte, Durkheim, Weber e Marx. Entender sociologia sem entender a metodologia desses 4 autores, talvez você precise rever suas concepções sobre estudar sociologia. Estudar sociologia é básico, tem que estudar esses caras. Marx, Weber, Durkheim e Comte. 2 franceses, 2 alemães, tá certo? E a partir dessa elaboração, desse referencial metodológico, a gente agora vai ver o que é que esses autores pensam a respeito dos vários temas, sobretudo Durkheim, Weber e Marx. O Comte nem tanto, mas esses 3, Durkheim, Weber e Marx, bastante, tá certo? A gente vai começar agora, a partir do capítulo 5, uma temporada de análise da sociologia do trabalho. E para pensar trabalho, temos que pensar inclusive o que é que esses 3 autores que eu acabei de citar pensam a respeito do trabalho. Mas antes disso, vamos pensar afinal de uma maneira assim mais antropológica até o que é que a gente pode chamar de trabalho. Olha o título do seu capítulo, Trabalho ao longo da história. Se o seu capítulo colocou esse título, é porque dá a entender que o trabalho ele sofreu ressignificações ao longo dos diversos períodos históricos. Conceber o trabalho hoje, um indivíduo que concebe o trabalho hoje, ele não vai conceber, ele não vai pensar o trabalho da mesma maneira que um grego há 2.500 anos pensava o trabalho. Portanto, essa diferenciação a respeito das representações sociais do trabalho é fundamental. Mas antes de tudo, eu queria dizer uma coisa. O trabalho é parte integrante e fundamental do seu processo de humanização. Por isso que eu coloquei aqui como primeira característica: eu sou um ser humano na medida em que eu trabalho. Mas espera aí, os animais não trabalham? Os animais trabalham, só que o nosso trabalho é diferenciado. O seu trabalho de ser humano, ele se diferencia do trabalho de um animal enquanto meramente membro integrante de uma espécie. Veja, eu faço casa, o João de Barro faz casa, a abelha faz casa. Qual a diferença então? Então os 3 trabalham. Assim, se você conceber trabalho apenas como esforço, realmente todos trabalham. Agora, quando você pensa o trabalho de uma maneira mais complexa, eu não poderia dizer que o trabalho humano é equivalente ao trabalho animalesco. Por quê? Porque, veja, eu faço casa, uma abelha faz casa, um João de Barro também faz casa. Só que a casa feita por esses animais é feita de uma maneira instintiva. Os animais, eles estão presos aos seus instintos. E você não. Você, inclusive, tem uma profissão ou pode ter uma profissão diferente da do seu pai, que é diferente da do seu avô. Eu sou professor, meu avô era carpinteiro, e eu não sei qual é a profissão que um bisneto meu vai ter, Quem vai dizer isso é a circunstância, Diferentemente dos bichos, dos animais, que eles fazem naturalmente a mesma coisa que toda a sua linhagem fez, porque aquele esforço que o animal está fazendo é um esforço vinculado ao instinto. Portanto, não passou por um processo de racionalização. O seu trabalho, o trabalho feito por um ser humano, você parou para pensar antes. O seu trabalho ele é criativo, Eu posso fazer casa, o meu irmão gêmeo, vamos supor que eu tenha, ele também faz uma casa. Veja, são 2 indivíduos muito próximos, muito parecidos, mas a gente não faz casa da mesma maneira. Inclusive, vamos supor que você fique com algum jogo, que eu não quero dizer o nome, mas algum jogo virtual aberto, onde você pode construir a sua casinha. E se eu disponibilizar um computador para cada estudante que está me assistindo agora, cada um vai fazer uma casa diferente. Deixa eu lhe dar um outro exemplo. A redação do Enem, de 5 a 10 milhões de pessoas, todos vão fazer uma redação. Um texto em língua portuguesa, com as mesmas tendo que seguir as mesmas regras gramaticais, as mesmas regras de estilística linguística, as mesmas regras burocráticas que o Exame Nacional do Ensino Médio pede, o mesmo tema, o mesmo tempo, e você vai ter milhões de redações diferenciadas. Nenhuma vai ficar idêntica à outra. Eu peço até que você compare um texto seu com outro texto seu sobre o mesmo assunto. Mesmo que você quisesse se copiar, ainda ia haver um detalhezinho diferenciado.
Portanto, eu posso dizer que você raciocina, você racionaliza as suas atividades. E essa sua razão, ou essa sua racionalização, ela é muito presa ao contexto. E quando eu falo em contexto, já disse isso na aula anterior, vou repetir agora. Quando eu falo em contexto, contexto é uma combinação de tempo e espaço. O seu trabalho é muito isso, é muito essa vinculação de tempo e espaço. Veja, eu sou professor de Sociologia que falo em português no Brasil, em 2020, que é o ano em que estou gravando isso aqui agora. Olha essa situação. Se fosse em outro ano, em outra sociedade, em outra circunstância, talvez eu não estivesse fazendo esse tipo de trabalho aqui. Talvez a situação fosse outra. E é justamente essa diferenciação contextual que explica a diferença entre o trabalho humano e o trabalho não humano. Só que o que acontece? Eu posso desumanizar o trabalho humano. E aí vem o tal do trabalho alienado que a gente vai comentar já já. Então, por enquanto, cabe você pensar o trabalho como um fenômeno que vai humanizar você. Eu digo ser humano porque é aqui que fica aquela diferença entre ser humano e Homo sapiens. Quando eu falo Homo sapiens, eu estou falando apenas de um membro de uma espécie. Quando eu falo ser humano, eu estou falando de uma individualidade, aquilo que lhe torna diferente, inclusive de você, porque a sua individualidade hoje não é a sua individualidade de 5 anos atrás. Você era diferente, você tinha opiniões diferentes, você tinha valores provavelmente diferentes, e você agora, com 15, 25 ou 35 anos de idade, não vai ser a mesma pessoa aos 70 anos de idade, como você não é a mesma pessoa quando você tinha 5 anos de idade. Portanto, cada situação dessa vai fazer com que o seu trabalho seja um trabalho contextual, histórico. Você não está preso aos seus supostos instintos, como os animais estão, tá certo? Um outro detalhe, eu poderia dizer que o trabalho é uma intervenção no meio ou uma intervenção na realidade. Isso realmente é verdade. O trabalho humano, o trabalho de uma maneira geral, sobretudo o humano, é uma intervenção na realidade. Só que é uma intervenção diferenciada. Eu não posso dizer que o trabalho é simplesmente... O trabalho não é apenas uma intervenção na realidade, porque se for assim, os animais também trabalham por esse sentido. A diferença é que o seu trabalho de ser humano, ele é uma intervenção na realidade que, ao mesmo tempo que altera a realidade, altera você. Eu altero o mundo com o meu trabalho e o meu trabalho me altera. Eu sou produto do meu próprio trabalho. E um outro detalhe, o trabalho humano, ele faz com que a coisa produzida tenha certos aspectos da personalidade de quem fez. Veja, isso aqui é uma aula dada por mim, isso aqui tem a minha personalidade. Um outro professor falando de sociologia, talvez ele escrevesse com outras palavras a mesma ideia, talvez a letra dele fosse um pouco mais bonita que a minha, ou um pouco mais feia, né? Talvez ele falasse mais rápido que eu, ou mais devagar do que eu. Talvez ele usasse exemplos que eu não uso. Ou seja, eu poderia dizer que a aula que eu dou aqui agora, o prato feito por aquele chefe de cozinha famoso, a música feita por aquele compositor bastante talentoso, a roupa feita por aquele estilista, né? A maneira de desenhar prédios daquele arquiteto. Se você reparar, nessas obras produzidas, existe na obra parte da personalidade do indivíduo que o fez. É como se houvesse uma coligação, né? Uma vinculação entre criador e criatura. Isso é outra diferença do aspecto humanizador do trabalho. Então o trabalho não é só uma intervenção na realidade. O trabalho é uma intervenção na realidade a partir da individualidade de quem produziu, tá certo? E justamente por causa disso, já que o trabalho é uma coisa contextual, eu poderia dizer que existem diferentes concepções de trabalho ao longo da história. Como eu disse no começo da aula, a maneira com que um grego antigo pensa o trabalho não é a mesma coisa que um indivíduo, um servo francês do século XII pensa o trabalho, que não é a mesma maneira com que um operário de uma indústria alemã do século XIX pensa o trabalho. O trabalho ele vai ser ressignificado ao longo da história. Vou pegar esses exemplos que eu dei aqui agora. Como é que um grego concebe o trabalho? O grego, ele não dá muito valor ao trabalho que exige um esforço físico. Inclusive, a palavra grega para artesanato que exige o uso das mãos. A palavra grega para isso é a palavra banalis. Banalis, que inclusive em português deu origem à palavra banal, aquela coisa sem importância, né? Porque para o grego existe uma valorização do trabalho intelectual. Um grego se envergonharia literalmente do suor do seu próprio rosto, né? Era motivo de chacota. Um grego ele teria horror de ser percebido assim. Se você reparar, compara essa concepção de trabalho com a concepção medieval de trabalho. Aquele indivíduo da Idade Média que provavelmente pensa o seu trabalho sofrido como uma punição.
como uma forma de ser castigado porque ele é um pecador, e você percebe uma vinculação do trabalho com esses aspectos teológicos medievais. E aí você lê a obra de um sociólogo alemão chamado Max Weber. O Weber tem um trabalho chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Essa obra, não é que essa obra seja a obra mais importante de Weber, essa obra é uma das obras mais importantes da modernidade. É muito fácil você perceber a modernidade na sua complexidade a partir da leitura dessa obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Quando eu falo espírito, a palavra espírito em ciências humanas é muito vinculada à ideia de mentalidade, certo? Se eu estou falando de teologia, aqui a palavra espírito é utilizada como um sinônimo de mentalidade. Então, a ética protestante e o espírito do capitalismo seria a ética protestante e a mentalidade capitalista. Weber se tocou que, a partir do momento que uma ética protestante começa a crescer, começa a se fortalecer, a partir do século XVI, sobretudo a ética calvinista, o Weber percebeu que o trabalho ele foi ressignificado. O trabalho que antes dessa ética era percebido como pagar pecado, o trabalho agora seria percebido como uma espécie de salvação, como a chave para ser aceito na glória divina. Portanto, se o meu trabalho é a chave da salvação, eu tenho que pensar esse trabalho da maneira mais séria possível, eu tenho que potencializar esse trabalho. Ou seja, isso terminou gerando indiretamente uma extrema racionalização do trabalho. O Weber se tocou que o trabalho que envergonhava o grego, que era entendido como pagar pecado para o medieval, agora na modernidade, esse trabalho, percebido como uma fonte de salvação, ele tem que ser pensado de uma maneira profundamente séria, profundamente racional. Isso é a modernidade. Eu poderia dizer que a modernidade, ela está embasada no pilar da racionalidade. Então, se a modernidade é embasada na racionalidade, eu tenho que pensar tudo racionalmente, incluindo o trabalho. E é a partir daí que vem a tentativa de potencializar os lucros do trabalho com taylorismo, com fordismo, com toyotismo, coisas que você já abordou em sociologia no seu primeiro ano do ensino médio, coisas que você estuda também isso em história e, sobretudo, geografia, né? Esse assunto fordismo, taylorismo e toyotismo, isso é muito a cara da disciplina de geografia, né? Mas veja, os assuntos são muito complexos e muito gigantescos para ficar preso a uma disciplina só, tá certo? Porque é muito comum esse questionamento dos alunos em sala de aula. Por exemplo, aqui, em algum momento eu vou trabalhar com vocês também globalização. Aí os alunos questionam isso. Professor, a gente já viu globalização em geografia, vai ver globalização agora também em sociologia, a gente já viu fordismo em geografia, a gente vai ver fordismo em sociologia também. Pessoal, entenda, as ciências, elas não se diferenciam apenas pela coisa estudada. Veja a sua mente humana, ela é estudada pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo pedagogo, né, pelo psicoterapeuta, certo? Veja, várias matrizes científicas estudando uma mesma coisa chamada mente. Porque, na verdade, a maior diferença entre as ciências não se encontra propriamente na diferença entre as coisas estudadas. A diferença entre as ciências se encontra, sobretudo, no método, na maneira e no interesse entre cada coisa estudada. O meu interesse ao pensar trabalho aqui em sociologia não é o mesmo interesse do geógrafo ao pensar trabalho na geografia. Por isso que o mesmo assunto você encontra em mais de uma disciplina, tá certo? O seu trabalho, o seu capítulo 5, ele fala de trabalho nessa concepção humanizadora, esse trabalho na concepção de intervenção na realidade, o trabalho percebido como uma representação histórica. O trabalho hoje não é o trabalho de antes e não será a própria concepção de trabalho no futuro, mas ninguém aqui tem a capacidade premonitória, então vamos aguardar. Mas o seu capítulo 5, ele traz também a concepção de trabalho dentro da teoria marxista, né? O capítulo 5 enfatiza aqui a concepção de trabalho dentro de uma lógica capitalista percebido por Karl Marx. Weber tem a sua teoria, Durkheim também tem a sua teoria, nós vamos abordar elas em capítulos posteriores. Por enquanto, nos interessa pensar o seguinte: Marx concebe o trabalho dentro de uma lógica capitalista como relações de trabalho de acordo com o trabalho assalariado. Veja, para o Marx, a economia é o motor da história. Você sabe que a economia é a ciência da escassez, né? As coisas são escassas, então se tornaram coisas econômicas. Então, se eu tenho coisas escassas e interesses humanos infinitos, você vai perceber que existe aí uma questão econômica, tá certo? Para o Marx, a economia move a história. Mas o que é que move a economia?
Para o Marx, o que move a economia seria a luta de classes, a luta entre classes antagônicas. Ele diria, inclusive, que numa época era patrício e plebeu, noutra época era servo e senhor feudal, na contemporaneidade seria burguesia e proletariado. Isso aqui é típico de uma sociedade pós-revolução industrial. Revolução industrial, essa talvez seja a revolução mais marcante da sua época. Eu sugiro até que você repare nas coisas ao seu redor. Quantas coisas ao seu redor, onde quer que você esteja, passaram por uma indústria. E se não são propriamente produtos industrializados, pelo menos eles foram feitos dentro de uma lógica industrial. Inclusive a música que talvez você ouça entre uma aula e outra obedece provavelmente à lógica da indústria cultural, que nós vamos abordar em outro momento. Mas a Revolução Industrial não é apenas ter produtos industrializados, é obedecer uma lógica industrial, onde eu vou ter uma mão de obra barata, uma matéria-prima abundante, ou pelo menos uma necessidade de uma matéria-prima abundante, mercado consumidor sempre em expansão, uma produção frenética, massiva e sofisticada. Essas são as características de uma lógica industrial, tá certo? E aí dentro dessa lógica industrial, você tem, segundo Marx, uma luta entre classes antagônicas. Burguesia de um lado, proletariado de outro. O burguês é o quê? O burguês é o dono. E o proletário também é dono. Eles são donos da mesma coisa? Não. Burguesia, dona dos meios de produção, popularmente conhecido como empresa. E o proletariado? Proletário, dono da força de trabalho. Teoricamente é dono da força de trabalho e dos seus filhos, né? A palavra proletário vem de prole, né? Dos filhos, que tem que ser sustentado. Vai ser sustentado como? A partir da venda da força de trabalho. O sujeito proletário, ele vende sua força de trabalho em troca de um salário. Por isso que o trabalho assalariado é a essência da mão de obra dentro de uma revolução industrial, tá certo? Dentro de uma sociedade que obedece uma pauta industrial. Um compra a força de trabalho com o capital que tem, o outro vende a sua força de trabalho. Entretanto, essa venda ela não vai acontecer de uma forma harmoniosa, porque Marx percebeu que os proletários eles geram muito mais riqueza para a sociedade do que o que eles recebem no final de um período de trabalho. Essa diferenciação é fruto do que se chama de mais-valia, o valor não pago, que geraria o trabalho alienado. E esse trabalho alienado faria com que o trabalho, que em um momento teve um potencial libertador, agora, na visão de Marx, nessa contemporaneidade, o trabalho ele tem um potencial, na verdade, aprisionador. O trabalho alienado, a palavra alienado vem de alien, né? Alien como se fosse o outro, aquele trabalho que é feito para o outro, pensado por outro, né? Destinado a outro, e os lucros desse trabalho não vêm para quem está fazendo. É como se o sujeito ele fosse transformado ou convertido meramente num instrumento de trabalho, um instrumento orgânico. Olha, eu me lembrei agora de um filme que eu acho que a maioria de vocês que estão me ouvindo agora assistiram, um filme chamado A Fantástica Fábrica de Chocolate. Esse filme na versão mais moderna, porque tem uma versão antiga e tem uma versão mais moderna. Essa versão moderna deve ter uns 15 anos já, se eu não me engano esse filme é de 2005, se eu não me engano. É a versão da Fábrica de Chocolate que tem o ator Johnny Depp. Tem uma cena lá que mostra-se o pai do Charlie. O Charlie é a criança que é convidada para conhecer a fábrica de chocolate, só que o pai do Charlie está desempregado durante o filme, mas ele tinha um emprego. O emprego do pai do Charlie ele era o colocador das tampas nos tubos de pasta de dente. Deixa eu pegar aqui uma tampa rapidinho. O trabalho dele era esse, numa escala fordista, ele ficava parado, uma esteira, né? Se tem esteira, é fordista. Uma esteira vinha e parava um tubo de pasta de dente aqui, o serviço dele era colocar a tampa, e ele passava o dia fazendo isso. É isso que um dia ele foi substituído por uma máquina que faz o mesmo trabalho que ele faz, só que sem fazer greve, sem reclamar do salário, sem parar para almoçar, né? Sem precisar tirar um domingo, enfim, uma máquina que não reclama do seu trabalho, que está ali produzindo muito mais e mais, não cobra um salário, né? Se você reparar, se o meu trabalho foi substituído por um trabalho de uma máquina, é porque eu nunca fui humano, eu já era uma máquina, certo? Uma máquina orgânica que agora foi substituída por uma máquina inorgânica. Isso é fruto de uma separação entre mão e mente, que é típico da Revolução Industrial, tá certo? Olha, a gente fez uma explanação aqui desse capítulo 5, a concepção do trabalho ao longo da história. A gente vai dar continuidade a essa análise
da Sociologia do Trabalho nos capítulos posteriores, tá certo? Mas eu peço, sinceramente, que você leia, não fique preso apenas às aulas. A aula é importantíssimo, assim como a sua leitura. Essa combinação aula e leitura é fundamental, tá certo? Eu espero que você leia, eu espero que você tenha tido atenção com o que eu falei aqui. Estude, se cuide, vai dar tudo certo para todo mundo. Um beijo, a gente se encontra nos próximos vídeos, tá bom? Até mais.